Bom dia para você que vai aqui me acompanhar ao vivo, bom dia para você que vai assistir depois, né? Que nem diz uma amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário você vai assistir. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa conversa sobre disposição e sobre rotina. Oi, Ju, bom dia, seja bem-vinda. E essa continuidade, a gente vai estar falando principalmente do Ayurveda, né? Como que essa medicina, ela olha para os nossos ciclos, né? Ela olha para a nossa vida. E se a gente se alinha com a natureza, não estou nem falando com essa medicina em específico, mas se a gente se alinhar com a natureza que já está aí disponível, quando a gente chegou, ela já estava disponível para nós, com certeza a gente vai ter mais saúde, mais qualidade, né? Não é só qualidade de vida, mas qualidade dessas relações também, porque tá tudo relacionado, né? Os nossos estados emocionais também está relacionado com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente sente. Então, a gente vai falar sobre autoobservação hoje, como é que o Ayurveda vê o ciclo circadiano e os doshas, e a gente vai fazer uma prática de respiração consciente no final, tá? Então, você se prepara aí. Bom dia para todo mundo que chega. Seja bem-vindo a esta casa. Engraçado, né? Quando a gente entra na live ao vivo de alguém, a gente entra na casa da pessoa. Então, seja bem-vindo à minha casa, aqui no meu local de trabalho. Então, assim, a live vai ficar salva. Então, se você que chega depois, você pode assistir agora e depois fazer as práticas, se você assim desejar. Na terça-feira eu subo lá no canal do YouTube, lá no canal da Conectado Life. Então, fica à disposição para vocês. A live da semana passada e as anteriores, eu já perdi as contas. Eu acho que hoje é a 10ª. Já tá lá disponível. Então, tem 10 lives lá de domingo. E aí, a gente tira as práticas dessas gravações para que as pessoas possam repetir a prática sem ter que assistir tudo de novo, ok? Então, para facilitar aí a vida de vocês. Então, quando a gente fala sobre autoobservação do corpo, então eu vou perguntar para você, que não sei se você já acordou faz tempo, mas para um pouquinho, fecha teus olhos e respira e presta atenção como que você acordou hoje, como é que tá o teu corpo agora. Se você consegue perceber se tem sede, se tem fome, ou se você acabou de comer, então você ainda está sentindo o sabor daquilo que você comeu. Se você acordou mais cedo e você... Bom, agora já são 9h44. Se você acordou às 6, o que você fez de lá até aqui? Que escolhas você fez desde a hora que você sentou na cama e você falou, eu vou levantar agora, né? Então, você que levantou agora, que escolhas que você veio fazendo desde a hora que você botou os pés no chão e sentou aqui para assistir? Ou você talvez ainda está na cama. Observa essa janela de tempo, de escolhas que você teve desde aquele momento de acordar, escolha de acordar, de levantar agora, ou vou ficar mais um tempo na cama, aqui hoje tá bem mais frio do que nas últimas semanas, então levantar no frio é mais difícil, para mim é mais difícil, então eu preciso usar alguns gatilhos para conseguir sair da cama, para cumprir aquilo que eu preciso fazer, porque às vezes ficar na cama tá muito mais sugestivo, né? Então às vezes a gente tá no trabalho online e aí a gente acaba, vou ficar na cama mesmo, vou trabalhar daqui. Porém, existem questões ali, tanto na nossa parte mental, que conversa com o corpo, né, e te gera uma resposta. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pela frente. Então, nessa observação, existe algum lugar de desconforto? Se tem algum ponto de dor, se tem peso, e talvez você nunca tenha parado para prestar atenção nisso que eu tô te perguntando agora. Então, às vezes, são perguntas que às vezes pro teu cognitivo não faz sentido. Nossa, nunca parei para pensar sobre isso, sobre como é que meu corpo tá. Ele tá aí, né? Ele tá aí comigo. Eu só vou levar atenção para ele se eu acordar
com uma dor no meu joelho, ou se eu tiver uma cólica menstrual, ou se eu sentir uma dor de estômago porque eu bebi ontem à noite, então hoje eu acordei meio mareado ainda, tô ainda de ressaca, né? Bebi muito vinho, então a boca tá seca, né? Eu tô todo seco por dentro, já virei 1 litro d'água e essa sede não passa. Então a gente vive no agora os reflexos das nossas escolhas ali no passado, né? Então, e esse passado nem é tão distante, tá? Ele é um passado tipo de 1 hora atrás, às vezes de um dia atrás. Só que isso vai se somando e vem com a gente no momento presente. Então, essa disposição que a gente começou a falar na semana passada, ela tá relacionada ao ciclo circadiano? Sim, tá. Mas ela tá relacionada também, principalmente nas escolhas que eu faço. Nas escolhas do que eu vou comer, nas escolhas do que eu vou assistir, do que eu vou ler, e que todas essas coisas misturadas vão metabolizar dentro de mim, tá? No meu corpo emocional, no meu corpo mental, no meu corpo físico, todas essas coisas vão estar aí atuando com vocês. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é: como é que o corpo de vocês fica pela manhã? Né? Então tem pessoas que são, ai, nossa, eu só funciono de manhã para fazer determinadas atividades. Nossa, eu só estudo à noite. Nossa, eu viro à noite estudando no maior gás, consigo fazer isso, acho o máximo. Nossa, depois do almoço eu não presto para fazer reunião, para coisa que tem que ter muita concentração, eu já não funciono muito bem depois do almoço. Ou algumas pessoas, eu só funciono depois do meio-dia. Nossa, eu só funciono depois de sei lá que horas, né? Então, quando a gente começa a prestar atenção como que a gente funciona, né, dentro do nosso relógio biológico ali do nosso dia, a gente consegue juntar o alimento com a atividade para que eu gere um resultado melhor, uma disposição melhor. Então, eu consigo ter mais concentração, eu consigo ter mais foco nas coisas que eu tô fazendo. Essa semana eu abri uma caixinha de perguntas e eu respondi em stories. Depois eu vou ver se eu consigo subir pro IGTV essas perguntas de vocês, falando sobre foco. Porque a pessoa não consegue focar, e aí ela tava perguntando como é que eu faço, porque eu também tenho questões com foco. E aí eu tava explicando para essa pessoa que eu preciso focar, não funciona assim, né? Não é só dar um comando de eu preciso fazer tal coisa, porque você na verdade não precisa, né? Você quer fazer, você quer ter mais foco. Então, enquanto eu estou no eu preciso, eu tenho que, é como se internamente eu gerasse uma resistência para aquilo que de fato eu preciso fazer, eu tenho que executar. Então tem coisas que eu consigo escolher o que eu vou fazer, e tem coisas que faz parte da minha rotina e eu tenho que, né, tomar a vida adulta e fazer aquilo porque precisa ser feito. Eu posso trazer muitos significados para tudo que eu faço? Posso. Posso fazer com que isso fique mais fácil de executar? Posso. Trabalhar com as minhas questões mentais, trabalhar com a minha reprogramação mental, como é que eu penso sobre as coisas, né? E como é que eu tomo decisões ali. Mas o foco em si, ele está relacionado não só com as questões mentais, né? No Ayurveda, a gente fala muito sobre aquilo que você come vai refletir na forma como você pensa, né? Então, eu até fiz um vídeo curto falando sobre isso. Se você não foi no banheiro, por exemplo, já faz 2 dias, você tá constipado, a sua parte mental também não tá legal, né? O fluxo tá parado, né? A gente fala que você entrou no processo de acúmulo de ama, que é toxina no corpo. Comi, não eliminei, e a coisa tá parada aqui comigo. Então, se ainda tá parado, não adianta eu ficar botando mais comida para dentro. E às vezes a gente tem o hábito, né, de café da manhã, almoço, janta, e os intervalos vai comendo, e às vezes você tá o dia inteiro sem ir no banheiro. Você não foi ainda, e você tá botando coisa para dentro, então você não tá prestando atenção que o trânsito tá parado e você tá botando mais
coisa para caminhar aí. Então você entra no processo de forçar o teu organismo a trabalhar. Você empurra ele pro trabalho. Por isso que o jejum ajuda muito nessa hora. Então, o jejum não é para todo mundo, o jejum ele é individual e a gente vai ter que olhar a rotina, mas ele vai ajudar você a ter esse fluxo e a pensar melhor, né? Então, eu funciono muito bem em jejum, já falei isso aqui várias vezes, eu penso melhor em jejum. Por quê? Porque eu pego toda a minha energia e uso para cá. Eu não divido com o meu estômago que tá tendo que digerir aquela comida, que tem que fazer o processo de digestão. E aí vocês vão entender por que não presta, né? Que nem diz minha avó. Ai, minha filha, isso não presta. Por que não dá certo você marcar uma reunião de negócios na hora do almoço? Né? Você nem come e nem presta atenção na reunião. Ou você foca na reunião e não consegue comer nada. O teu estômago fica travado. Então a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, observar o corpo de vocês e como é que vocês acordam, né? Eu estudo melhor pela manhã, eu faço atividade física melhor, eu tenho mais disposição pela manhã. Como é que isso fica para você? É de manhã que é melhor fazer atividade física ou é melhor fazer atividade física no período da tarde? Ou você acha que faz à noite e fica melhor, né? Ah, eu faço atividade física de noite, para mim é bem melhor, eu fico mais tranquilo, durmo melhor. Então a gente vai falar sobre isso, porque aqui não existe uma regra. Bom dia! Não existe uma regra sobre o que é certo e o que é errado. As regras aqui, quem faz é você, tá? Porque se você não conhece o seu corpo, se você não conhece como é que teu corpo funciona, como é que tua cabeça funciona, como é que as coisas caminham aí contigo, você só vai ficar fazendo aquilo que mandaram você fazer, mas você em nenhum momento vai parar para perceber se tá funcionando ou não. Então, oi, bom dia, Clau, tudo bem? Oi, irmã. Chegando um monte de gente aqui. Então, o que acontece? Quando a gente começa a fazer as coisas porque a gente leu em algum lugar que é bom fazer, é muito bom fazer a dieta, é muito bom fazer jejum, é muito bom fazer atividade física às 5 da manhã. Tá, mas assim, o seu corpo, ele funciona melhor de manhã? Ele funciona em jejum? Aí eu faço jejum, mas aí eu fico desmaiando, fico com fraqueza. Então, assim, começa a observar o seu corpo. Como que ele age e reage diante dos estímulos que você dá para ele. Então, atividade física é melhor de manhã? Para algumas pessoas, de fato, é. Para mim, é melhor de manhã atividade física, é melhor estudar, é melhor fazer tudo de manhã. Só que amanhã é uma só, né? Tem aqueles X horas ali. Então, às vezes, a gente fica se cobrando coisas que humanamente não é possível cumprir, né? Se amanhã começa, sei lá, 5 da manhã até as 10, é o melhor horário, você vai querer enfiar tudo dentro desse horário e vai te gerar um baita de um estresse, porque você não vai conseguir cumprir. Então, tu já acorda na ansiedade, que tu já sabe que você tem que fazer 10 coisas lá da sua top lista dentro dessa janela de 4 horas. Então, assim, essa ansiedade por fazer esses encaixes que às vezes nem é para você, eu te pergunto, da onde você está tirando essas informações, né? Onde você leu que é muito bom, aí de manhã você tem que respirar, fazer pranayama, você tem que meditar, tem que tomar o shot de limão com a pimenta e a cúrcuma, aí você tem que tomar o chá morno, aí você tem que escrever no seu caderno da gratidão, aí você tem que escrever lá na sua cura interior, então você vai fazer lá a sua escrita curativa, aí depois você tem a yoga para fazer e mais atividade física, aí você pode começar o seu dia de fato, né? Sendo que se a gente parar para pensar, não faz sentido esse bando de coisas que precisa ser realizado, né? Então, por que eu gosto tanto do Ayurveda? Porque ele é simples. Ele é simples, ele é a vida simples, ele é a rotina mais simples possível. Que é isso que faz sentido pro nosso corpo. Então, às vezes você fica nessa angústia querendo fazer tudo e não faz, né? Então, assim, e precisa ser fácil fazer.
Se acordar para você 6 da manhã é muito difícil, acorde às 6h30. Às vezes, questão de 30 minutos faz toda a diferença. Então, esse monte de regra que a gente vem vendo em todos os lugares e mídias e informações, e a gente vai abraçando isso como se de fato isso fosse pra gente. E não é. Muitas vezes não é. Exatamente, tá saindo da Matrix e construindo outra. Entendeu? Então, assim, é uma insanidade isso que a gente vê, tá? Então, vamos respeitar o ciclo circadiano, né, da natureza. Então, assim, ó, hoje tá bem frio aqui, né? Aliás, lindo presente, irmã. Ó, a irmã que tricotou pra mim, viu, gente? Irmã prendada. Quem tem irmã prendada tem tudo na vida. Então, assim, hoje tá muito frio. Então, assim, eu já tomei 2 canecas de chá quente. Por quê? Porque enquanto eu não sinto esse aquecer por dentro, eu não consigo ligar minha máquina. Então, eu já tomei a água morna lá com a trífala e tô tomando meu chá agora. Então, assim, eu preciso desse quentinho aqui dentro. Eu preciso. E aí, quando eu sinto esse quentinho, aí eu consigo sentar para meditar. Eu já tentei fazer outras coisas antes e não funcionava. Então, assim, olhar o corpo. Hoje eu não olhei o corpo. Por quê? Porque a minha rotina de domingo ela é diferente da minha rotina durante a semana. Então, eu só vou olhar se realmente tiver muito, muito seco. E não tava, porque eu fiz ontem. Então, eu consigo perceber o que eu preciso fazer. A gente vai falar de Dinacharya, que é a rotina dentro do Ayurveda, com o olhar ayurvédico. Gente, são mais de 10 coisas. Não dá para fazer 10 coisas. Porque a gente tem uma vida acontecendo, né? Com quem tem filho pequeno, então é mais loucura ainda. Algumas mães começam a acordar na madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, porque é a janela que elas têm sem a criança estar acordada. Quando a criança tem 1 ano e pouquinho, 2 anos, que exige mais, 3 anos, que aí ela começa já a acordar e querer coisas, né? Enquanto é bebê, você dá aí você consegue um pouco mais de flexibilidade, mas quando a criança vai ficando maior, vai aumentando a sua demanda também. Então, às vezes você se coloca uma rotina que é a melhor rotina para produtividade, para bem-estar, para saúde, para dormir bem, só que a tua rotina, a tua vida não permite isso nesse momento. Daqui a 1 ano, 2, você consegue implementar. Só que esse senso de urgência que a gente tem, ele faz com que a gente não se respeite. Essa aqui é a real, a gente não se respeita. E no Ayurveda, olha só, gente, a Ayurveda é uma medicina que tem mais de 5.000 anos, né? Então, assim, imagina que naquela época nem tinha internet, não tinha essas informações. E eles se baseavam no quê? No tempo, na natureza, no dia, na noite, no pico do sol. Sol do meio-dia, sol nascendo, sol se pondo. Eram essas as referências que eles tinham para construir eles sabiam que esse horário é melhor para isso do que para isso. Então, dentro do ciclo circadiano e os doshas, né? Então a gente vai falar rapidinho dos doshas aqui para quem está chegando e não tem a menor noção. Os doshas, eles são humores, né? Que são baseados aí nos 5 elementos da natureza. Então, todos nós temos todos esses elementos dentro do nosso corpo funcionando em perfeita harmonia. Você nunca ouviu falar disso? Isso aí já tá aí, ó, contigo desde que tu nasceu, né? Desde a sua concepção. Então, é como se fosse uma engrenagem de relógio. Imagina aquele relógio suíço, bem lindo por dentro. Então, essa engrenagem ela vai rodar de forma perfeita e harmônica, desde que eu respeite este meu relógio. Quando eu não respeito o meu relógio interno, aí acontecem coisas, né? Então, por exemplo, eu como, tenho refluxo, tenho queimação no estômago, eu tenho enxaqueca, eu tenho tontura, zumbido no ouvido, cólica menstrual, intestino preso, intestino solto, pele seca, acne, enfim, todas essas coisas querem dizer para nós que há algo, o nosso relógio interno, nosso relógio biológico ali, nosso ritmo está descompassado. O meu trabalho é te ajudar a encontrar o teu ritmo, que não é o meu ritmo.
que não é o ritmo do personal trainer, não é o ritmo da Nutri, não é o ritmo dessas pessoas, é o teu ritmo, que é único, individual e que tu nem conhece. Então, o meu trabalho é te ajudar a encontrar esse ritmo, porque você vai precisar testar as coisas e não fazer só porque eu estou falando o que você precisa fazer. É melhor você, entre tal horário e tal horário, é melhor você enfiar determinadas atividades. Se você não fizer isso na prática, experimenta, que nem esses dias eu fui atender uma menina, fazer um atendimento presencial. Na hora que eu botei a mão no abdômen, eu só perguntei, quantos dias você não vai ao banheiro? Porque eu já sabia que pelo menos 2 dias. Ela, tá bem ruim, acho que uns 3, 4. Aí eu falei, então tá. Então eu fiz lá um procedimento, uma manobra, e usei um óleo bem morno na barriga dela. E aí eu pedi pra ela, falei, ó, então a partir de amanhã você toma uma colher desse óleo de manhã por 3 dias e toma água morna na sequência. Aí ela falou que no dia seguinte que ela já fez, ela já foi pro banheiro. Sem tanto esforço. Porque quem tem constipação, o que geralmente a pessoa faz? Ela vai lá e faz a maior força da vida, né? E ela acaba acarretando outros problemas. Então, não é eu fazer força, mas aquilo tem que sair de forma natural, de forma fisiológica. Eu não tenho que fazer força para evacuar, para ir ao banheiro. Aquilo acontece. Olha o bebê. Você dá comida para o bebê, você dá de mamar. Como o caminho ali dele é pequenininho, ele acaba de comer, dá um tempinho, ele já evacua. É assim que nós deveríamos ser, né? Só que a gente se perdeu aí, dentro desse tanto de tarefa que a gente se coloca, e não dá nem tempo de ir ao banheiro, muitas vezes, né? Então, o primeiro horário que a gente vai trabalhar, então imagina o nosso relógio, tá lá de 24 horas, a gente vai olhar para 6 horas da manhã. 6 da manhã, então vamos olhar para esse relógio. Das 6 às 10 da manhã, esse horário a gente chama que é um horário CAFA. Por que é um horário CAFA? Se a gente for lembrar que CAFA é terra e água, o que é terra e água, gente? É barro, né? Imagina bastante terra com aquela lama, aquela coisa pesada, aquela coisa fria, meio molenga. Isso é CAFA. Então, se a gente for parar para pensar que este humor está em mim, quando que eu tô CAFA, por exemplo, que a gente fala, né? Quando que meu CAFA está ali aparecendo? Quando eu tô molenga, quando eu tô, ai, que preguiça de fazer as coisas. Então, toda essa minha moleza diz para mim que essa terra e essa água tá em relevância no meu corpo. Tem alimentos que eu como que aumenta isso. Por exemplo, queijos, vinhos, né? Pães, tudo coisa gostosa, tudo coisa boa pra gente comer no inverno, principalmente pão italiano, sabe? Assim, com bastante queijo. Então, essas coisas aumentam isso. Eles aumentam esse peso no meu corpo, né? Então, por que a gente busca esse tipo de comida no inverno? Para dar aquela aquecidinha, aquele calorzinho, né? Que a gente precisa, que a gente tá sentindo frio fora, mas o calor que a gente quer é por dentro. Então, às vezes, eu posso trocar o queijo com vinho e um pão italiano bem gostoso ali no meu fundi por uma outra coisa. Uma sopa mais leve e quente também. Então, a gente vai substituindo as coisas. Mas pode comer o fundi, tá? Que é bem bom. Então, vamos voltar para o nosso relógio, tá? Então, o CAFA, a gente vai falar de todos os doshas, tá? Porque eles estão presentes no dia inteiro da gente, nesse nosso relógio. Então, das 6 da manhã às 10 da manhã, eu tenho um pico no horário às 8. O que é melhor fazer? Então, se eu sei que eu tenho predominância do elemento terra e água neste horário, que atividades que eu posso fazer nesse horário? Então, se o elemento água está predominante, eu tenho uma energia o quê? Mais fresca. Em compensação, eu tô mais lento e mais pesado, porque eu acabei de acordar, né? Eu tô mais mole. Então eu não vou acordar, vamos, acelera, né? Eu não posso acordar desse jeito. Eu tenho que acordar neste ritmo, leve, lento. Ah, eu acordo tão mole. Claro que você acorda mole. A predominância no teu corpo naquele momento é de terra e água. É aquele barro pesado. Então não tem como você acordar naquele gás, né?
vai contra a sua fisiologia, vai contra a sua natureza interna. Então, o que eles colocam? Que você acorde um pouquinho antes das 6. Por que tem que ser um pouquinho antes das 6? Porque eu acordo um pouquinho antes de entrar neste elemento. E aí vocês vão ver qual é o elemento que vem anterior a esse depois. E aí vai fazer sentido. Por que às vezes acordar 15 para as 6, 5 e meia é melhor do que acordar 6 e meia para determinados tipos de pessoas. Que fique claro aqui que não existe regra. Existe o que é e eu vou me adaptar a isso ou não, tá? E aí, quando eu acordo esse horário, como eu tô mais lento fisicamente, porque que assim, a gente tem que observar, a mente, ela acorda, ela tá melhor nesse horário, o corpo tá mais lento. E o que geralmente a gente faz? A gente pega esse horário que o meu corpo tá mais lento e mete uma atividade física ali, pá, de alto impacto, 6 horas da manhã, já vou pra academia ali, eu abro a academia. Eu tenho a chave da academia, né? 6 da manhã. Ao passo que 6 da manhã é o melhor, é um momento para exercícios? Mas eu tenho que ir gradativo. Então, de repente, uma prática de yoga, eu posso começar por ela e botar um exercício de intensidade um pouquinho mais para frente do meu dia. Ou, naquele dia eu faço isso, no dia seguinte eu faço diferente. Para você perceber como é que teu corpo fica, como é que a tua disposição é ao longo do dia e como é que você dorme e acorda no dia seguinte. Para você saber se funcionou ou não, são esses parâmetros que você vai ter que ter. Como é que você fica depois do almoço? Como é que você fica no meio da tarde, que geralmente é os nossos horários de quebra de energia, tá? Então esse momento é favorável para quê? Para meditar, para estudar. Eu tô tentando implementar aí os estudos desse horário. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Mas eu comecei a perceber o quê? Como tá muito frio, se eu acordo e fico vestida, não preciso trocar de roupa, ou eu ponho uma roupa pesada, né? Porque para fazer ginástica, você não vai fazer ginástica com uma roupa pesada, você vai ter que botar uma roupa mais fina. E é muito frio. Então, o que de repente está sendo mais fácil para mim? Acordar, começar a ler, meditar e tal, e fazer essas atividades mais cognitivas ali de manhã, e deixo a parte física para a hora que meu corpo está mais aquecido, que eu tô com mais gás, né, mais energia. E aí a gente tem um horário das 10 às 2 da tarde. Quem predomina nesse horário das 10 às 2 é o dosha Pitta. Pitta é quem? Pitta é fogo e água. Então, por que eu falei atividade 10 da manhã? Já tô com mais gás, já tô um pouco mais animadinha para fazer atividade. A gente tem o pico do Pitta meio-dia. Por que dá fome meio-dia para algumas pessoas? Porque o seu Agni interno, ele começa a dizer, olha, tá na hora agora de você começar a colocar coisa para dentro, porque eu tô na minha potência máxima para digerir aquela feijoada da quarta-feira. Para digerir aquela carne que você vai comer hoje. Para digerir, então meio-dia é a hora que eu tô na minha potência máxima para comer, tá? Então, como o elemento fogo predomina nesse horário das 10 às 2, esse horário, muitas vezes, para algumas pessoas, a atividade física vai ser, ó, top. Só que, às vezes, para fazer uma atividade mais cognitiva, ela vai talvez ficar mais ansiosa, ter mais agitação. A mente talvez fique mais difícil de parar. Então, eu preciso observar. Então, esse momento, ele é mais quente. Geralmente, meio-dia é a hora que tá mais quente. Até aqui, quando tá frio e tá sol, esse horário do meio-dia é o horário mais quentinho mesmo. Tá vendo que tá dando sinais, né? Então, o tempo fica mais quente. Então, eu já começo a linkar isso, a juntar essas informações. Esse momento tá mais quente, tá mais seco. Em compensação, ele também tá leve. Porque o fogo, se a gente for olhar, o fogo, ele é leve, né? Então, esse é o teu momento digestivo mais alto. É a hora que você aumenta a fome e aumenta a sede. Nesse momento. E é o momento ideal para fazer aquela refeição, a maior refeição. Então, a minha maior refeição é o almoço, tá? Eu almoço bem. Então, a gente deixa esse momento para digerir uma quantidade maior de alimento, uma comida um pouco mais pesada. E aí, assim, ele coloca, né? Não se exercitar nesse horário. Por que não se exercita nesse horário do meio-dia? Então, eu posso me exercitar das 10 às 11, das 11 a meio-dia? Sim, até me exercito nesse horário. Mas o que a gente... Eu, por exemplo, na época da faculdade, muitas vezes, no horário do almoço, entre meio-dia e 1 hora, eu ia para atividade física.
Fazia ginástica no horário do almoço, porque é o único tempo que eu tinha. E às vezes não dava tempo de almoçar. Então eu ia comer só de tarde, né? Só que quando você tem lá seus 20 anos é uma coisa, né? Quando você tá com 40 é outra coisa. Mas naquela época era isso que eu fazia. No horário do almoço eu treinava. Só que quando você faz atividade física nesse horário do almoço, você pega toda a tua energia, que seria para digerir algo, e gasta no músculo, para fazer força, por exemplo, né? Ou no teu sistema cardiovascular, porque tu vai fazer um treino ali de corrida, de bicicleta, alguma coisa assim. Então, na hora que você vai comer, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, o seu pico digestivo tá menor. A tua potência de digerir tá menor. Então, provavelmente você vai comer e vai ficar até 6 da tarde com aquela sensação de peso no estômago, muitas vezes. Então, o ideal seria você comer entre meio-dia e 1 hora da tarde, porque é o horário que você tem maior potência ali. Depois, das 2 da tarde às 6 da tarde, a gente tem o horário Vata. O Vata, ele é o éter com o ar. Então, se a gente for pensar em éter e ar, o que remete, né? Leveza. É leve, muito leve. É diferente do leve do fogo, que tem um pouquinho de água, né? Então, das 14 até as 18 horas, a gente tem um pico às 16 horas. O elemento que está predominando é o ar, tá? Então, é a hora que você fica, muitas vezes, mais ativo. Se você fez uma alimentação legal e você digeriu bem, 2 da tarde você começa. Nossa, eu funciono super bem depois do almoço. Eu tenho clientes que funcionam muito melhor depois do almoço do que de manhã. De manhã elas estão num momento muito leve, ali, muito pesado para elas. De tarde elas vão no maior gás até 7 da noite, ali, super produtiva. Então, você fica mais ativo, a tua mente tá mais rápida até do que de manhã, tá? Você tá com mais... quando você estuda, você não precisa fazer tomada de decisão. Você está colocando informação para dentro. É um movimento diferente de, por exemplo, você dar um atendimento, de você atender uma pessoa. Eu atendo só no período da tarde. Só no período da tarde. Por quê? Porque para a Daniela é melhor o atendimento à tarde. Eu consigo concatenar melhor as ideias nesse período. Eu consigo ser mais produtiva neste período. Então, para mim é melhor. Uma criança acordou. Oh, meu amorzinho. Ai, filha, não consigo te dar isso agora. Peraí. Gente, 1 minuto, que a criança chegou aqui pedindo uma coisa pra mãe. Pera um pouquinho. Toma, meu amor. Ai, gente, é isso, né? É isso, vida real. Então, nesse horário do Vata, então a gente deve evitar atividades intensas no finalzinho da tarde. Por quê? Porque a gente já gastou a energia no dia todo. Então, depois das 18, o ideal é você fazer atividades mais leves para você. A gente vai entrar de novo. A gente pode ficar mais instável no final do dia por causa da influência do Vata. O Vata, ele é instável. Se a gente olhar para o vento, é instável, né? É móvel, é rápido. Então, o horário Vata, ele vai influenciar também na forma como você age ali. Então, às vezes, vai exigir de você, no final do dia, coisas mais lentas, né? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Das 18 até as 10 da noite, a gente, com o pico lá nas 20 horas, a gente entra de novo no horário Kapha. Vamos de novo para aquele horário. Então, o sol tá se pondo, o ar vai ficando mais pesado, às vezes tem mais umidade, que nem aqui, quando dá umas... Se o dia tiver ensolarado, quando dá umas 6 da tarde, começa a baixar uma neblina, um orvalho, então você tem mais umidade nesse momento do dia. Aquilo ali vai pesando. A tua energia tende a ir diminuindo também nesse horário, né? Vai pesando, energia diminui, e aí é aquele momento que você quer ficar, que você chega em casa e deita. Dá uma deitada, dá uma descansada, aí você fica na maior preguiça de levantar e fazer qualquer outra coisa. Porque, de fato, né, o teu corpo tá sinalizando pra você que, ó, já deu. Agora você vai comer uma coisa leve, tomar um banho e dormir, descansar, né? E geralmente não, é nesse horário que você, às vezes, vai limpar a casa, porque é o horário que você tem. Às vezes você vai fazer ginástica nesse horário. É nesse horário que você vai fazer lição com o filho, que você vai estudar.
Ou você vai para a faculdade, estudar à noite. Então a gente, o ideal para a gente é adaptar. Percebe que no mundo ideal nós teríamos essa vida, mas a gente não tem mais essa vida. A gente está num mundo rápido, num mundo de urgências, de crianças pequenas, tendo aula em casa. Então, eu preciso adaptar a realidade do mundo, a minha realidade e a minha realidade interna. Olha quanta realidade para integrar, né? Então, nesse horário, o sol está se pondo, a tua energia está diminuindo e é momento do quê? O teu corpo também já entra em processo de relaxamento. Eu não pesquisei sobre isso, mas vou investigar os horários de lesões musculares, principalmente. Por quê? Porque nesse momento o teu corpo já está mais numa outra pegada, né? E você às vezes vai exigir algo do teu corpo não vai ter para dar. Então, se você vai fazer um treino de corrida, qualquer coisa assim, você vai observar que durante a manhã você rende muito mais do que à noite. Então, nesse horário, o ideal seria o quê? Relaxar, meditar, práticas de yoga. E aí, a yoga de manhã é uma yoga mais intensa. A yoga da noite, ela é mais restaurativa, é uma yoga mais leve, né? Então, existem vários tipos de prática para cada momento do seu dia. Então, é importante você buscar um profissional para estar te orientando, tá? Nesse sentido. O jantar vai entre 6 e 7 da noite, né? Por quê? Porque se eu vou dormir às 22, eu tenho que ter pelo menos 2 horas de digestão, de 2 a 3 horas até eu dormir. Esse é o ideal, né? Então, para que você vá dormir leve, para que o seu corpo consiga liberar os hormônios necessários e metabolizar tudo que precisa ser metabolizado, tudo que você fez durante o dia, para que de manhã você acorde pronto para o quê? Excretar. Sim, de manhã, excretar. Excretas é a hora que a gente precisa, de manhã. Hora de evacuar é de manhã. É de manhã. Porque o seu corpo teve aquele tempo de pausa, né, físico, deitado ali, onde ele vai trabalhar e metabolizar tudo, para de manhã você poder ir no banheiro. Entende como tudo faz sentido aí? Nesse relógio que é o nosso corpo e a gente nem respeita isso. Então, o jantar é entre as 18 e as 19, porque o seu fogo digestivo tá super baixo nesse horário, então a alimentação deve ser leve. Ela deve ser mais... eu vou comer uma salada, né? Então aqui em Curitiba, né, que tá frio pra caramba. Então eu vou comer uma saladinha com grelhado às 7 da noite. O que você acha que vai acontecer com essa saladinha, este grelhado? Primeiro que não vai te saciar. Você vai sentir vontade de comer mais. Por quê? Porque o seu corpo tá pedindo algo mais quente e você deu uma saladinha para ele, né? Então assim, se o tempo tá frio, a comida tem que ser quente. O Ayurveda trabalha com os opostos, né? Então, tá muito calor, eu tenho que resfriar. Tá muito frio, eu tenho que esquentar. Tá muito pesado, eu tenho que deixar mais leve. Aí tá muito leve, eu tenho que dar um pouquinho de peso. Funciona simples assim. Por isso que eu falo que o Ayurveda é muito simples. Você vai trabalhar com os opostos. Você vai ofertar o oposto para você. Então, se eu tô muito pesada, eu preciso de coisa mais leve. Se eu tô sem ir no banheiro, eu tô pesada, tô constipada, eu tô cheia, eu preciso esvaziar. Então, nesse dia não é legal de estudar, não é legal, porque quanto mais coisa você põe para dentro, é mais coisa pro seu corpo ter que digerir, né? E tudo vai ser metabolizado. O que você come, o que você lê, o que você escuta, o que você estuda, tudo entra no processo de metabolismo. Então, a melhor comida aí é uma comida morna, é uma comida de fácil digestão, tá? E aí a gente tem um horário das 22 horas até as 2 da manhã, com um pico ali à meia-noite. É o horário Pitta de novo. Fogo e água de novo. Então, se a energia do fogo tá predominando de novo, eu tenho que dormir antes deste horário. Eu preciso deitar antes desse horário. Por quê? Porque se eu durmo depois da meia-noite, a hora do rejuvenescimento é entre 10 horas e meia-noite. É o horário que o meu corpo ainda tá no meu momento Kapha, né? Pessoas que têm a composição Kapha são pessoas mais jovens, ela tem uma pele melhor, né? São pessoas Vata têm uma pele muito feia, muito seca, muito enrugada. Pessoas Kapha têm uma pele bonita, têm uma pele viçosa, brilhosa. É o horário do rejuvenescimento do nosso corpo.
Então, quer rejuvenescer? Dorme cedo. Come direito e dorme cedo. Então, entre 10 e 2, o teu horário do sono fica melhor ali antes da meia-noite e você não come neste horário. Entre 10 e meia-noite não é hora de comer. Não é mais o horário de comer. Ah, mas eu fui para um jantar num sábado, numa sexta-feira, eu fiz um jantar na minha casa. Tá, tudo bem, mas você pode servir o jantar, você pode jantar mais cedo, né? Você pode comer mais cedo. Esse horário, você vai ter má digestão, provavelmente, e vai ter acúmulo de toxina. É quando você acorda super pesado, né? Ou você não dorme à noite. Já aconteceu isso comigo, eu não dormi a noite inteira de dor. Dor de estômago mesmo, pesada. Aí eu levanto, faço um chá, toma, piora, né? Não melhora o chá. E a gente tem a parte de depuração intracelular, né? Então, o nosso corpo está em processo de limpeza nesse horário. Então, você vai começar a produzir hormônios e vai fazer todo um trabalho de separação, reabsorção, vai metabolizar tudo aquilo ali para quando você acordar de manhã, excretar lindamente. Aí a gente tem o horário Vata, que vai entre 2 e 6 da manhã, que é o horário, temos um pico ali às 4 da manhã. Então, neste período, assim, em termos de clima, é o horário do ar que o tempo tá mais seco, tá mais fresco também. Só que acontece, o nosso corpo começa a se preparar, porque lembra que Vata é movimento? Nosso corpo começa a se preparar para despertar, para te acordar. Lembra que o horário Vata, ele vai das 2 às 6. Então, se você acorda às 4h30, 5 horas, é um horário de movimento, é um horário de acordar. E às vezes você passa um pouco das 6 para acordar já é um suplício, né? Então, eu preciso observar isso. Como é um processo, meu corpo está em movimento, Vata faz o trabalho de mandar, fazer com que a urina vá para a bexiga, fazer com que as fezes caminhem no meu intestino grosso ali. Ele faz o movimento é o movimento que o corpo faz. Então, você já acorda com vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Primeira coisa. Quando não, você acorda às vezes no meio da noite para evacuar. É raro, mas é possível. O seu corpo te acorda determinados horários para você levantar. Ou você desperta às 3 da manhã, 3 e pouca da manhã no meio da noite para fazer xixi. Ou pesadelos, sonhos, movimento. Algo se movimenta e você acorda. Tá tudo interligado. Não vou me aprofundar aqui nisso, mas dá pra gente ir trabalhando, aprofundando esse tema, porque tem pano aí. É um momento melhor para acordar. E aí é um momento excelente para práticas mais profundas de oração e de meditação. Existe todo um silêncio esse horário, né? Eu não sei se você já acordou aí 4h30, 5 horas para uma prática, né? Para um sadhana que a gente fala, que é aquilo que você é para algo que você quer com intenção, fazer algo com intenção. Por muito tempo, por alguns meses, né? Então você vai acordar todo dia naquele horário. Você vai observar que depois de um tempo acontece uma mágica ali naquele teu processo, tá? Então, quando eu preciso acessar algumas informações internas, eu combino comigo esse acordar em determinados horários para que eu vá buscando isso, para que eu possa ter resposta das coisas que eu quero fazer, realizar. E funciona. É o melhor momento para fazer isso, antes das 6 ali, tá? E aí, depois de você ouvir tudo isso que eu te falei até aqui, olha para a tua rotina, para a tua vida. Olha aí, 2 segundos para isso. Olha para o teu dia e dá uma nota para ele. Se você quiser, você pode até escrever aqui essa nota. Que nota que você dá para o teu dia? Com essa consciência que eu tô te trazendo agora, tá? Das escolhas que você faz, né? Do dia todinho, assim. Como se você fizesse um quadradinho, ou pega o teu relógio, faz desenha um relógio e dá uma nota pro teu relógio ali, pro teu dia. Como é que tá essa qualidade? E aí, antes de você começar a querer implementar qualquer novo hábito na tua vida,
Primeiro a gente passa por essa fase de observação, que ela é longa, tá? Não é uma semana. Essa observação, ela leva um tempo. As pessoas precisam parar com essa coisa de rápido, fast. Gente, para processos internos, autoconhecimento, expansão de consciência, acessar essa espiritualidade, não existe rápido. Não existe fast para isso. Não funciona assim. É longo o caminho, longo, né? Então, se você é super agitado, ansioso, você não acha que você vai sentar no primeiro dia e receber um download de informações do que você tem que fazer. Não é assim. Às vezes eu recebo perguntas, mas como é que faz? Como é que faz pra ficar assim? Eu falei, pô, eu já tô caminhando mó cara aí, nessa trilha. Você não tem noção de quanta pedra eu já carreguei? E carrego às vezes. E lembro, meu Deus, tô carregando pedra, não preciso mais carregar. Aí eu solto. É um tempo, sabe? É um processo, é dia a dia que você vai fazendo. E você vai testando, isso não funcionou. Funciona nesta época do ano, no verão não funciona no inverno. Então você começa a perceber que você é cíclico, cíclica. A mulher mais ainda, né? Pelo fato de ter o ciclo menstrual ali acontecendo. Independente se ela menstrua ou não. Tem toda uma influência energética que acontece com ela e ela nem se dá conta disso. Então, assim, observa como que tá funcionando isso para ti. E dessa rotina que você tem, que você conseguiu aí pensar ou você vai pensar depois, e eu sugiro que você pense sobre isso, e o que você pode tirar nesse primeiro momento? Das 50 coisas que você faz no dia, que 5 coisas você pode tirar já a partir de agora? Coisas que você fazia, que você faz e que você já percebeu que não te ajuda. Como seria se você tirasse essas coisas da sua vida? Não é pra sempre, tá, gente? Esse negócio de pra sempre também não rola. Não é pra sempre. É agora não tá funcionando, então agora eu tiro. E se daqui a um ano eu quiser colocar e implementar de novo, eu implemento. É simples assim. É muito simples. Eu faço agora, não faço mais, eu faço de novo. E qual o problema? Quem vai te cobrar? Para quem você deve satisfações? Né? E aí você começa a observar se quando você tira aquela atividade, aquela prática, aquela comida, aquelas pessoas da sua vida, enfim, aquelas coisas que você vê, assiste, comenta, quando você tira isso ou diminui, o que acontece? É quando você coloca de novo, o que acontece? Percebe que são vários momentos, então não é da noite para o dia? E as pessoas ainda estão neste momento de vida que a gente está levando, o povo ainda quer a pílula mágica. Eu fico de cara com isso, sério. Eu não me conformo. Essa é bem a verdade. Para mim é bem difícil de entender como que no momento que a gente está vivendo ainda, as pessoas ainda não se tocaram de que é elas por elas mesmas. Não é guru, não é ninguém. É você por você, com o seu corpo, com a sua medicina, com o que funciona, com a sua natureza interna, com o seu ritmo. Você pode aprender com as outras pessoas, claro. Mas para você, o que funciona, o que fica bom, tá? E aí você pode, às vezes, tirar completamente da sua vida ou retornar com elas num outro momento. Mudar. Usar a mesma coisa de forma diferente. Testar de forma diferente. Tá bom? E aí a gente vai para a prática hoje. E essa prática, ela vai ser diferente. Se você puder deitar, seria o ideal, tá? Então, se você puder fazer essa prática deitada, ela será sensacional. Eu vou conduzir ela para ser deitado, tá? Mas eu vou fazer sentada. Beleza, faça sentada assim como eu, porque eu não posso deitar aqui. Mas o ideal é deitado, por quê? Porque as percepções, quando você tá com todo o seu corpo apoiado, você tem um tipo de sensação.
Quando você está com o seu corpo sentado, né? Você tem um outro tipo de sensação. Há partes do seu corpo que não está encostando em nenhuma superfície. E às vezes o encostar na superfície traz uma outra informação para você, interna. E eu gostaria que você acessasse essa informação interna. Por isso que a prática deve ser deitada, tá? Então você vai deitar ou neste momento ficar sentada, mas se você puder, deite. Você fecha seus olhos e você vai deixar suas mãos, a direita sobre a esquerda, apoiados no seu abdômen. Então você vai estar deitado, com todo o seu corpo apoiado. Então você fecha seus olhos e você começa a respirar. Num primeiro momento, apenas observando a respiração. Observa o ar que entra e sai. Observa o movimento que o ar faz quando ele passa na garganta, desce até seus pulmões e expande o peito. E quando você solta o ar, o seu diafragma vai subindo, suas costelas vão baixando, seu abdômen vai entrando e você inspira novamente. E você mantém essa respiração fluida, sem forçar a entrada do ar ou a saída dele. Inspira e solta. E o que você consegue perceber debaixo das suas mãos? Além do seu abdômen empurrar a mão, o que mais você consegue perceber aí? Tente sentir o pulsar, um pulso aí na região do abdômen. Como se o seu coração estivesse batendo aí no abdômen. E quando você encontrar esse ritmo, você vai respirar e vai manter o foco da atenção nele. E você vai permitir que esse pulso percorra o corpo, primeiro para cima. Então ele vai caminhar, subir o tronco, pelo peito e pelas costas simultaneamente, até o topo da cabeça. E esse pulsar vai descer. Desce pelos braços também, passa pelo abdômen e desce pelas pernas, até a sola dos seus pés. E você sente este pulsar lá nos seus pés. Você continua respirando de forma suave e profunda. E este fluxo vai voltar e parar de novo lá no seu abdômen, no encontro das suas mãos. Deixe com que esse pulso tome um fluxo maior, como se fosse
algo que girasse. E esse fluxo vai aumentando, aumentando, até que ele espalha o corpo todo. Da cabeça aos seus pés. Então você afasta suas mãos, deixa ao longo do corpo e só observa o fluxo. Quais as sensações teu corpo está registrando neste momento? Que pensamentos estão passando na tua mente? E quando você se sente pronto, você pode abrir seus olhos. Como é que foi aí para você? Eu sugiro que você repita essa prática mais algumas vezes. Você pode fazer de manhã, à noite, veja o que fica melhor para você. Como é que essa prática funciona para você? Ela funciona de manhã? Ela funciona à noite? E anote, né? A gente não tem o hábito de anotar. Anote as suas percepções, né? O que o seu corpo está comunicando. Ele está o tempo todo falando com você. Então, anote essas percepções, né? Crie esse canal de comunicação entre você e seu corpo. Escute o corpo. E a gente se encontra na semana que vem para a gente trazer como fazer tudo isso que a gente conversou, né, nesses últimos 2 domingos, hoje e domingo passado, como é que a gente na vida real, na vida prática, a gente pode ir inserindo essas atividades, este novo olhar para si mesmo, encontrando aí o teu ritmo, tá bom? Encontrando o teu ritmo interno. Um beijo enorme, ó. Obrigada, gratidão por você ter ficado aqui comigo. A gente se encontra domingo que vem. Um beijo, um ótimo domingo para todo mundo. Vivam o simples. A vida é muito simples. Vamos parar de complicar, tá bom? Um beijo grande. Até domingo que vem.